Olá, tudo bem com você? Você já deve ter ouvido falar sobre pessoas que não gostam de si. E você já sabe que isso está relacionado com baixa autoestima e falta de amor próprio. Mas no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o porquê algumas pessoas se odeiam. É importante a gente observar a diferença entre não gostar de si mesmo e se odiar. Você que acompanha aqui o meu canal já deve ter me ouvido falar e provavelmente também já está pensando nisso. Pontualmente, você pode não estar muito satisfeita com você mesmo. Isso estaria dentro de uma normalidade. Você já sabe também, se acompanha aqui o canal, que a nossa autoestima ela não fica parada, elevada lá em cima ou lá embaixo o tempo todo. É um sentimento, o sentimento que a gente tem pela gente mesmo, então isso vai oscilar. Alguns dias você vai estar mais feliz, mais satisfeito com você, outros dias você não vai estar tão satisfeito com você. Mas existem algumas construções que você já sabe que você vem se construindo, se tornando a pessoa que você é ao longo da sua vida, que impactam intensivamente na nossa construção. Algumas crenças a respeito da gente que faz com que a gente goste mais ou menos ou não goste da gente. E no caso desse vídeo, especificamente, algumas crenças a respeito da gente mesmo, um pensamento que a gente tem a respeito da gente, a imagem que a gente tem, o sentimento que a gente tem a respeito da gente, que pode levar a gente a se odiar. Então a gente vai entender nesse vídeo por que algumas pessoas se odeiam. A autoaversão ou o auto-ódio é um sentimento que faz com que a pessoa se sinta indigno de receber amor, de ser feliz, se sinta inferior e merecedor do ódio. Esse sentimento pode surgir de traumas do passado, de comparações sociais, de ódio pelas escolhas feitas e por autocrítica excessiva. É importante observar, porque no primeiro momento a gente pode pensar que os traumas do passado seriam apenas traumas infantis. E sim, na maioria das vezes, os traumas ocorrem na infância. Mas algumas pessoas podem sofrer alguns traumas ainda na adolescência ou até na idade adulta. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês e também gostaria que vocês observassem que todos esses motivos que podem levar uma pessoa a desenvolver o ódio por si mesma pode ser, e na maioria das vezes é, inconsciente. Um exemplo de trauma que faz com que uma pessoa se odeie. Uma pessoa que, geralmente, esses traumas estão relacionados a abusos físicos, psicológicos, na maioria das vezes, abusos sexuais, bullying e experiências de rejeição e exclusão. Principalmente nas experiências de rejeição e exclusão social, que os traumas ocorrem na adolescência e na idade adulta. Mas esse exemplo aconteceu na infância. Uma mulher que foi vítima de abuso sexual na infância e ela acreditava que ela sentia ódio dela mesma porque ela acreditava que ela tinha que ter gritado, que ela tinha que ter falado para a mãe dela, mas ela era uma criança, ela não tinha entendimento do que estava acontecendo, ela levou um tempo para entender que ela estava sendo abusada e assim foi construindo esse sentimento de ódio por ela mesma. Ela ficou com raiva porque ela acreditava que ela poderia ter impedido aquilo. Um outro exemplo também aconteceu ainda em criança. Um rapaz que ele presenciou uma pessoa que ele gostava muito morrer.
a pessoa teve mal súbito, passou mal e caiu e morreu. E o que era um rapaz, quando eu tive conhecimento da história, na época ele era uma criança, mas ele se culpava porque ele achava que ele tinha que ter socorrido a pessoa. E eu estou compartilhando esse exemplo para vocês, para que você compreenda que não é tão simples. O não gostar de si, essa construção dessa imagem negativa, essa percepção negativa de si mesmo, e principalmente o ódio sobre si, não é uma construção simples, e também não é simples a desconstrução disso. Muitas vezes você pode julgar as outras pessoas. A gente falou que podem ser traumas, podem ser comparações sociais. Você pode julgar a pessoa que está se comparando em redes sociais, mas muitas vezes no decorrer da vida da pessoa, ainda em criança, quando vão para a escola, uma criança se compara com a outra e pode se sentir inferior. Mais velho, quando jovens e até quando adulto, quando começam sua vida profissional no mercado de trabalho, né? Tá indo para o trabalho de ônibus e vê uma outra pessoa passando de carro, trabalha numa mesma empresa e se vê num setor inferior e outra pessoa em um ambiente mais sofisticado, com ar condicionado, e a pessoa se sente inferiorizada. Às vezes o trauma acontece, eu falei que poderia ser na idade adulta, quando a pessoa percebe que perdeu a oportunidade de estudar, de se preparar para um futuro melhor. Então essas coisas, lembra, que eu falei na motivos que constrói o ódio por si, ódio das escolhas feitas. Então às vezes as pessoas percebem que perderam a oportunidade de estudar, de se preparar e de ter uma vida melhor. Isso faz com que elas desenvolvam ódio por si também. O ódio é um sentimento que envolve raiva, ressentimento e o desejo de vingança contra alguém ou algo. Então, quando uma pessoa sente ódio de si mesma, ela vai tentar se vingar dela mesma. E isso acontece através do comportamento autopunitivo. A autopunição é um comportamento autodestrutivo e a gente já falou sobre comportamentos autodestrutivos aqui no canal. Foi até uma live e eu separei, fiz cortes de alguns trechos da live e coloquei aqui também. Então, se você não viu, você vai poder ver. Quem assistiu a live, ouviu esses cortes da live, já sabe que o comportamento autodestrutivo, ele se apresenta em forma de abuso de álcool, o comer compulsivo e um comportamento de risco. Algumas pessoas também têm o comportamento de se isolar, apesar de ser um comportamento, digamos que mais triste, uma pessoa que vive isolada, seria um comportamento em que a pessoa se coloca em menos risco. Mas a gente falou na live de comportamento autodestrutivo de pessoas que não gostam de si. E como eu falei, a diferença entre não gostar de si mesmo e o se odiar está exatamente nesse desejo de vingança, nesse comportamento de se punir. Porque uma pessoa que sente ódio de si mesma, ela vai, ao longo da vida dela, e lembra que eu falei que isso pode ser inconsciente na maioria das vezes, ela vai se machucando, ela vai se fazendo infeliz. Além desses comportamentos, ela pode entrar em relacionamentos que a façam sofrer ou permanecer nesses relacionamentos, em relacionamentos, em posições, em situações, em lugares em que faça ela sofrer, porque inconscientemente ela se sente merecedora desse sofrimento, porque ela merece o ódio das pessoas, o ódio do mundo. E isso, gente, isso é muito sério. Eu, inclusive, queria fazer um pedido a vocês. Antigamente, se dizia que de médico louco todo mundo
tinha um pouco, todo mundo tem um pouco, mas hoje em dia todo mundo é psicólogo. Hoje em dia todo mundo dá diagnósticos. Eu espero que você esteja assistindo esse vídeo e vendo outros vídeos sobre comportamento, autoestima, coisas que envolvem a sua essência humana para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu crescimento, para que você esteja bem, tenha qualidade de vida e bem-estar, como eu sempre falo aqui. Mas cuidado com as análises psicológicas de outras pessoas. Como você está vendo aqui, uma pessoa que se odeia, muita coisa pode estar aí por trás e a pessoa não sabe disso. Outra coisa que também a gente precisa considerar, a gente falou em traumas do passado, esses traumas podem ser reais ou foi a interpretação que a pessoa deu. A rejeição pode ser real ou foi a interpretação que a pessoa deu. A exclusão pode ser real ou foi a interpretação. E isso é muito sofrível. Então, muito cuidado com diagnósticos rápidos e rasos que se aprende no que eu chamo de psicologia de botequim, que qualquer pessoa fale. Tome muito cuidado. O máximo que você pode fazer, caso você perceba que alguma pessoa apresente esses comportamentos, acolhimento sempre, né? Acolher, ouvir a pessoa, mas sugira que a pessoa busque ajuda profissional. Quando a gente não gosta da gente, a gente pode buscar desenvolver autoestima e amor próprio através de leituras, através de palestras, através de estudos e sim através de terapia. Mas quando uma pessoa se odeia, é muito mais difícil. Eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade de fazer acompanhamento psicológico, apesar desse serviço também existir gratuito no SUS, que é mais difícil de agendar. Às vezes os profissionais lá têm dificuldade mesmo. Eu conheço psicólogos que trabalham na rede pública e é difícil fazer. Às vezes o tratamento tem que ser mensal, mas eu sempre falo, é melhor do que nada. Mas quando você se odeia, ou quando uma pessoa se odeia, mexer nessas feridas é muito mais difícil. Então cuidado com essa coisa de que você deve ter sofrido algum trauma, por isso que você se odeia. Isso aí você tem que melhorar a sua autoestima. Não é tão fácil e as estatísticas de depressão e ansiedade estão aí para provar que não é tão fácil. Então vamos ser mais empáticos e acolhedores e vamos ser econômicos na nossa análise psicológica. Mas voltando no comportamento autopunitivo, a pessoa que se odeia, ela vai procurar se punir porque ela se acha merecedora desse ódio que ela tem por ela mesma e ela é indigna. Então, para que a gente possa se livrar ou recuperar o afeto que a gente tem pela gente mesmo, primeiro a pessoa vai ter que, se for inconsciente, tomar consciência disso. E segundo, processar esse sentimento, enfrentar essa realidade. Lembra que eu falei da moça que sofreu abuso sexual na infância, o rapaz que se culpava de não ter podido ajudar o familiar dele que veio a falecer? Enfrentar essa situação, entender que você não tinha o que fazer e se perdoar. O ódio por si mesmo, da mesma maneira que quando você está com raiva de alguém ou está com raiva de alguém e a gente fala da importância de se perdoar, né? Não é uma imposição, a gente já falou sobre isso aqui, o perdão é espontâneo. Quando a gente se odeia por algum motivo, a gente também precisa reavaliar essa situação e a gente precisa se perdoar. Em processo psicoterápico, um caso muito especial de uma menina que ela teve que se acolher, e foi muito bonito esse processo dela. Quando a pessoa entende, vocês não têm ideia do quanto é doloroso esse ponto, esse passo. E esse caso que eu lembrei agora também foi uma situação da pessoa já adulta,
ela recebeu um conselho, isso é muito comum, uma sugestão de vida, alguém te dá uma sugestão e a pessoa escolheu, pode pelas escolhas feitas, ela fez uma escolha diferente e aí ela foi mal sucedida, ela foi infeliz com a escolha que ela fez e ela se punia por isso, por ela ter feito essa escolha. Então, nesse processo de recuperação da estima pela gente mesmo, quando a gente se odeia, está o perdão, se perdoar. Mas em situações como bullying ou experiência de rejeição ou exclusão social, implica em eu conseguir entender, aceitar e aprender a lidar com o preconceito dos outros, com a maldade dos outros, porque a pessoa que sente ódio de si por esses eventos, ela acaba se achando merecedora disso, porque ela sofreu isso porque ela é inferior. E isso não corresponde à realidade. É a maldade dos outros, a pretensão, a arrogância, a prepotência, o preconceito do outro. E isso existe e não vai deixar de existir porque é maldade. Infelizmente existem pessoas que são más. E esse processo é difícil. Como é que você tem que aceitar a coisa que é errada? Mas, infelizmente, existem pessoas que têm esse comportamento por pura maldade. E não é justo com você ficar se punindo quando o errado é o outro, quando o mal é o outro. Entender e aceitar que a gente, infelizmente, não vive num mundo perfeito e se amar por isso mesmo, sabe? Sair desse lugar. Só que, como eu falei, esse processo não é fácil. A comparação social, que geralmente, hoje em dia, é feito muito nas redes sociais, a gente precisa trabalhar com aquele pensamento de não se comparar com os outros. Que o que é bom para os outros pode não ser bom para você e que você precisa buscar o seu melhor. E o seu melhor é seu, não tem nada a ver com o outro. E também não é um processo fácil. Por último, não menos importante, a autocrítica excessiva. O perfeccionismo ele pode ser uma qualidade, mas tudo em excesso é ruim. E quando a pessoa é excessivamente crítica consigo mesma, nada que ela faça é bom o suficiente. Então, por melhor que tenha sido o desempenho da pessoa, ela vai ficar com raiva dela porque ela poderia ter sido melhor. Se a gente considerar traumas e outras coisas, trauma, exclusão social, rejeição social, pode parecer pequeno, mas para a mente da pessoa que se exige o tempo todo, isso também é igualmente torturador. Se você se identificou com qualquer um desses sintomas ou conhece alguém que apresenta os comportamentos autodestrutivos, principalmente, como sempre eu sugiro, busque ajuda profissional. Lembra que eu falei que a pessoa pode ficar num ciclo de autodestruição, num ciclo autopunitivo. Na live de comportamento autodestrutivo, a gente falou, se você percebe que a sua vida não vai para frente, tá uma droga, que você está vivendo constantemente infeliz. Infelizmente, você pode estar nesse ciclo por causa de experiências passadas, por causa de pensamentos e interpretação de mundo e de você mesma que você deu e você não sabe. Então procure ajuda, porque isso tem jeito. É um processo difícil? É um processo difícil. É um processo muito satisfatório e revigorante, assim, é como se a pessoa nascesse de novo quando a pessoa consegue passar por isso. Sim, também é um processo que parece que você está tendo uma nova vida, porque você deixa essa vida para trás. Então, se ajude, se cuide e procure tratamento para isso, tá? Porque tem jeito sim. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.